Olá, boa noite. Vamos iniciar aqui no Instagram e vamos iniciar também no YouTube. 21 horas e 7 minutos, exatamente. Então vamos iniciar a nossa live. Sejam muito bem-vindos à nossa live de sexta-feira, 21 horas e 7 minutos. Então sejam muito bem-vindos à terceira live de aquecimento para o workshop Telemedicina na Prática. Aqui falamos como os médicos podem utilizar e iniciar o uso da telemedicina e ampliar os seus atendimentos utilizando a telemedicina de maneira segura. Eu sou Asdrubal César, sou médico e professor universitário. E o tema de hoje é receita digital, o que pode e o que não pode. Nessas 2 semanas agora, nós vamos fazer uma série de lives de aquecimento que antecedem um workshop Telemedicina na Prática, que vai acontecer do dia 9 ao dia 14 de outubro. Então, fique à vontade para perguntar aqui no Instagram, no chat do YouTube e, ao final, eu vou responder as perguntas. Mas antes, para começar o nosso tema sobre receita digital, antes eu preciso falar para você o que não é uma receita digital. Então, para exemplificar, eu vou contar uma história. Tá? Uma vez eu fui procurado por uma paciente que precisava dar continuidade ao tratamento dela porque tinha acabado o medicamento e ela estava em outra cidade, e ela fazia uso de sertralina. E ela entrou em contato com o psiquiatra dela, que fazia o acompanhamento, e era tudo muito novo ainda, a gente estava lá em 2020, no início do uso da telemedicina para fins de teleconsulta, e o psiquiatra dela, ele mandou a receita para ela, mas ele fez o seguinte: ele digitalizou uma receita que ele fez à mão, carimbou, assinou e mandou a foto da receita para ela. Ela não conseguiu comprar em uma farmácia, pois aquilo era uma cópia de uma receita. E ela acabou entrando, procurando um serviço de telemedicina para justamente poder pegar uma receita eletrônica, pois o farmacêutico falou que se ela tivesse uma receita digital enviada pelo médico, ele poderia enviar aquela receita. E o médico dela não sabia como fazer uma receita digital e ela acabou procurando um atendimento por telemedicina. E como ela tinha também a receita dela, já uma cópia, ela me mandou também uma imagem das receitas que ela já tinha utilizado a segunda via, e pela história coerente também eu acabei fazendo uma receita, pelo menos para ela pegar uma caixa e dar continuidade ao tratamento dela, senão ela ia ficar sem a medicação. Então a telemedicina ajuda também, nesse caso, para o paciente manter o seu tratamento. E a receita digital tem essa vantagem, que você pode enviar ela para qualquer lugar do país para o paciente poder utilizar ela. Tá? Claro que hoje eu vou falar também do que pode e não pode. Tá? Não é tudo que pode. Tá? Nem todas as receitas a gente consegue encaminhar, mas a maioria delas a gente consegue enviar de forma digital. Então, a gente vai falar mais isso aqui durante essa live, tá? E você, sabe me dizer qual a diferença de uma receita digital para uma receita digitalizada? Então, a receita digitalizada é isso que eu falei. Você faz uma receita no papel, tá? Assina, carimba e passa no scanner ou tira uma foto. E a receita digital, ela é feita dentro de uma plataforma feita justamente para fazer a receita digital e ela é assinada eletronicamente com um certificado digital, o que dá validade para ela efetivamente. Porque uma assinatura digital com certificado eletrônico, com certificado digital com chave ICP Brasil, é a mesma coisa que você ir num cartório e fazer uma autenticação de um documento da sua assinatura, tá? Então, você tem uma validade muito grande desse documento com uma assinatura digital por certificado digital chave ICP Brasil. Tá? Então, essa é a diferença. Então, a receita digitalizada, ela nada mais é do que uma imagem, uma cópia. Ela não tem um valor para você poder aviar a receita numa farmácia, para poder dispensar medicamento. Tá? Enquanto a receita digital tem essa função e essa efetividade, tá? Então, como a receita digital pode ajudar você, médico, a ampliar seus atendimentos? Então, de acordo com a legislação vigente no Brasil, a receita digital pode ser enviada para todo o território brasileiro, tá? O médico ele não precisa ter o consultório ou carregar consigo também
receituário, carimbo, né? Então vai além disso também de você poder enviar, você pode utilizar no teu dia a dia e vai acabar impactando também na questão de economia com papelaria, né? Você não vai precisar mais fazer um receituário impresso ou, né, bloco de receituário para ficar fazendo receita, tá? E você pode colocar isso na conta, né? Hoje, né, administrar uma clínica, um consultório, você tem que estar atento aos mínimos detalhes, né? Então, tudo impacta. E a papelaria pode ter certeza que tem um impacto grande no seu dia a dia aí de consultório, se você observar os seus gastos mensais, tá? Ou anuais, né? Dependendo de como você faz o teu balancete aí, tá? Outra vantagem da receita digital, ela fica armazenada em nuvem. Então, toda vez que você precisar consultar o que você receitou para o paciente, né, o que ele está usando, você vai lá, acessa o serviço onde você faz a receita digital e busca lá os arquivos. Vai estar lá por nome, né? Tem várias maneiras também que você pode fazer essa busca, né? Mas a maioria é pelo nome do paciente. Aí você vai achar essas receitas lá. Então, por exemplo, se o paciente entra em contato e perdeu a receita, tá? E ela é uma receita de um medicamento, por exemplo, tarja vermelha, mas não controlado, que não tem tempo, né, aí para dispensação. Você pode simplesmente ir lá, entra na receita eletrônica e envia novamente para ele. Né? Então isso facilita muito também. E você não precisa fazer novamente, gastar tempo, papel, né? Deixar lá com a secretária, o paciente também se deslocar e ter que ir até o teu consultório para tirar um papel, né? Então você consegue enviar para ele de forma online, tá? Então o armazenamento em nuvem desses documentos também é muito vantajoso, tá? Então você não precisa ficar guardando papel, carregar consigo, né, um monte de coisa para fazer uma receita digital. Além disso, tem uma otimização do tempo, né, porque as receitas que são renovadas, né, você pode simplesmente acessar aquela pasta do paciente e você vai lá, a última receita, você manda editar ela, ele vai trocar a data, né, e a hora para o dia correto que você está fazendo, e quando você assinar eletronicamente, ela trava e vai sair a data e a hora certinho da sua assinatura digital. Muita segurança para você, para o paciente e facilidade e comodidade, né? Então, você tem aí um paciente, você que é geriatra, neurologista, por exemplo, que tem pacientes que têm dificuldade de locomoção, que os cuidadores não podem ficar se deslocando. Olha a vantagem para a emissão de receitas de medicamento de uso contínuo. Às vezes o paciente já foi examinado, né? Você só está fazendo um acompanhamento dele. Por exemplo, você conhece bem o paciente, já está examinado, está acompanhando ele, e ele, por exemplo, pega medicamento na farmácia popular, no programa Farmácia Popular, que tem que renovar a cada 6 meses, né? Medicamento de hipertensão, diabetes, e ele está acompanhado, está tudo ok com ele, você pode refazer essa receita lá e mandar para ele fazer a renovação, né, do cadastro dele. Então, vantagem também para o paciente que tem dificuldade de locomoção, ou os cuidadores não podem se ausentar simplesmente para ir pegar uma receita. Tá? E quando você, médico, também não pode sair de casa por algum motivo. A gente viveu aí um período, né, em 2020 principalmente, que muitos médicos também tinham fatores de risco, né, não poderiam ficar expostos, e às vezes alguns, né, por não conhecerem a telemedicina, acabaram ficando, né, em isolamento e sem poder trabalhar, e pior, né, sem poder dar continuidade ao acompanhamento e tratamento dos seus pacientes. E muitos pacientes que precisaram, né, naquele momento, de uma receita de medicamento contínuo, acabaram às vezes procurando outro médico e acabaram depois até trocando de médico ou seguindo com outro médico. Então, isso também é importante, né? O uso da receita digital pode ser um fator importante para você estabelecer e manter o seu vínculo médico-paciente, tá? Outra questão foi, como eu falei, a paciente que eu tinha falado da história estava viajando, né, e ficou sem o medicamento. Ou o seu paciente já conhecido, né, tem alguma situação de saúde numa viagem e ele precisa, né, de um contato, fala contigo e você, dentro de uma teleconsulta que identificou que não havia necessidade imperiosa do exame físico, pode prescrever algum medicamento para esse paciente fazer uso até ele retornar ou passar em algum médico para fazer um exame dele, por exemplo, tá? Outro caso, o seu paciente mudou de cidade, ele quer manter o acompanhamento contigo. Então você tem um vínculo bem estabelecido
Então, se você não tem a possibilidade de encaminhar a prescrição de medicamento de uso contínuo para ele e fazer, né, as suas teleconsultas com ele, ele vai eventualmente trocar de médico, né? E às vezes o paciente quer manter aquele vínculo, ele está ali, mudou de cidade, 100, 200 quilômetros de distância, então você pode estar utilizando isso para manter o acompanhamento do seu paciente, o vínculo médico-paciente, e a gente tem a questão também da resolução, né, do Conselho Federal de Medicina, que coloca que em 180 dias esse paciente tem que passar com o seu médico assistente. Então você pode também estabelecer um vínculo com um médico clínico da cidade que ele está residindo para acompanhar esse paciente como médico assistente dele lá junto com você que é especialista, né? Ou clínico geral, ou médico de família, né? Ou médico, né, especialista em medicina interna junto com o especialista acompanhando esse paciente ao longo do tempo. E periodicamente, né, como diz a resolução, o paciente fazer essa consulta presencial, né, como, né, rege a resolução. Tá? Então, a receita digital ela traz benefícios para os médicos e para os pacientes, né, de forma enorme. Né? Então, agora eu vi aqui, tá tudo ok? Tá passando a live aqui pro pessoal? Me passaram aqui, me dá um ok se tá o vídeo, tá ok aqui no YouTube, tá, pessoal? Tá falando que tá com algum problema do vídeo, talvez para um dos nossos espectadores, né? Certo? Me passa quem estiver assistindo o vídeo e som, você tá ok, tá? Obrigado. E aqui no YouTube, no Instagram, parece que tá tudo bem, né? Opa, baixei aqui a tela. Tá. Então vamos dar continuidade aqui, né, sobre a receita digital trazendo benefícios para médicos e para pacientes, pois ela não precisa ser impressa, né? Ela é enviada diretamente para o paciente, né, pois através de e-mail, SMS ou WhatsApp, né, dependendo do programa que você está usando para emissão dessas receitas, tá? Então, agora eu fiquei assim porque eu estou preocupado se o pessoal está conseguindo assistir aqui no YouTube. Me falaram que o vídeo não estava funcionando para alguns, ou para uma pessoa aqui, pelo menos, não conseguiu assistir. Mas se vocês puderem me dar um ok, se o vídeo está 5 em 5 e o som está 5 em 5, agradeço, tá? Obrigado. Bom, então, como eu estava falando para vocês, né, essa vantagem de enviar direto para um meio eletrônico, e-mail cadastrado, SMS, do celular do paciente. O WhatsApp, o programa manda direto dependendo do programa, tá? Então tem que certificar o cadastro do paciente está correto, tudo certinho, que aí ele passa, né, pro número certinho. Isso é importante também, verificar o cadastro, por causa das questões relacionadas ao sigilo, né, segurança dos dados do paciente, tá? Então, sempre atento à questão do cadastro do paciente, o número do celular, o e-mail, tudo bem correto, tá? E também, outro ponto de vantagem é que na farmácia, seja ela presencial ou para entrega, no delivery, é realizada a leitura do QR Code, tá, dessa receita digital ou um site com um token, onde o farmacêutico pode acessar e verifica a autenticidade dessa receita. Então, o paciente não precisa levar papel impresso, nada, tá? E também, os farmacêuticos também gostam muito, porque acaba com aquele problema da famosa letra de médico, né? Que, né, é uma piada, mas é uma vergonha também a gente ter essa dificuldade de interpretação, né, da letra, né, de alguns colegas que escrevem muito rápido. Eu escrevo rápido e migrei tudo para o atuário eletrônico, mas a minha letra é meio de forma, né? Até eu já recebi muito elogio da minha letra, porque ela é uma letra que ela é mais uma letra de forma, né? Então o pessoal consegue entender bem, né? Então até uma farmacêutica uma vez me elogiou e falou que conseguia ler até minha receita de cabeça para baixo. Tá? Então assim, ó, a medicina ela se atualiza a todo instante, tá? Então você pode mostrar também uma vantagem para o seu paciente, ele vê isso também como algo legal, porque ele vê que você está atualizado, você está dentro desse processo, né, de evolução e revolução da medicina, tá? Então são muitos benefícios, né? Então você se torna também um profissional diferenciado por você estar utilizando um novo método, né, que é válido para a emissão das suas receitas, tá?
Então, são vantagens inúmeras. Inclusive, no workshop Telemedicina na Prática, que vai acontecer entre os dias 9 a 14 de outubro, vou falar mais sobre esse assunto, tá? Então, coloca aí na sua agenda, aproveita, né, no final da live, faz a inscrição aqui no link da bio ou no YouTube, tá? Na descrição aqui do vídeo, tá? E aí, quais receitas que podem ser emitidas eletronicamente? O que diz a legislação vigente, tá? Deixa eu só verificar, antes de eu falar essa pergunta, deixa eu verificar como é que está aqui o chat. Eu não sei o que houve aqui no YouTube, né? Mas no Instagram parece que está tudo indo bem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tudo certo aqui. Então vamos seguir aqui com essa pergunta aqui, né? Quais receitas podem ser emitidas eletronicamente e o que diz a legislação vigente? Muita gente manda essa pergunta, a gente fez aqui um compilado de várias perguntas, tá? Então, vamos lá. A medida provisória, tá? Número 2200 de 2001, tá? Ela foi alterada depois pela Lei 14.063 de 2020, que é a legislação específica que visa garantir a autenticidade, integridade e a validade jurídica dos documentos em formato eletrônico, tá? Então aqui inclui a receita no formato eletrônico, declaração, atestado, relatório, pedido de exame, enfim, né? Os documentos médicos vão estar regidos justamente por essa legislação, tá? E essa medida provisória que instituiu a chave ICP Brasil, né, que é do certificado eletrônico, tá? Então, antes da pandemia, a receita digital não estava sendo utilizada. Ela já existia, muita gente já conhecia, eu já conhecia, mas, né, não era muito utilizado, né? Mas aí com a pandemia, com a questão da pandemia, precisou de uma ação, né, mais rápida e imediata para suprir todo a questão que poderia sobrecarregar o sistema de saúde, né, de a gente evitar a circulação de pessoas, aglomerações, e aí a coisa fluiu, tá? Então a Anvisa emitiu em março de 2020 uma nota técnica, né, a nota técnica de número 31, sobre a possibilidade de utilizar assinatura digital em receita médica sujeita a controle especial. Então são aquelas receitas tarja vermelha que tem a retenção da segunda via na farmácia, tá? Então, um exemplo, né? Fluoxetina, sertralina, antibióticos, tá? Isso foi muito importante. No que se refere também à prescrição dos medicamentos sujeitos a controle especial, daqueles de receita numerada, né? Tipo lista, né, de receitas A1, A2, B1, tá? As listas C1, C5, aí esses medicamentos, né, eles tinham que ser feitos em formato físico, tá? Mas para as receitas, né, brancas, né, no caso A1, A2, né, você pode fazer uso da receita digital, né, inclusive dos antimicrobianos, tá? Como eu falei. Agora, as receitas azuis numeradas ou amarelas numeradas, aí você não tem como utilizar a receita digital, tá? Ainda, tá? Ainda. Isso vai ser resolvido, eu acredito que a Anvisa vai logo resolver essa questão, tá? E a gente tem também a questão da portaria também, do Ministério da Saúde, a portaria 467, que autorizou a prática da telemedicina. Isso foi lá, né, em 2020, em março, tá? E lá já falava também sobre o uso da assinatura eletrônica, tá? Então, vamos lá. Que receitas não podem ser digitais, que você não tem como enviar de forma digital, tá? Então, como eu falei, revisando, por enquanto as receitas azuis numeradas, mas eu acredito que em breve isso vai ser resolvido, pois afinal de contas é muito mais seguro os meios digitais, onde você faz uma receita e, por exemplo, já poderia gerar a numeração dessa receita e já ficar atrelada a ela. Não precisa ir lá na gráfica, né? Você sabe como é, né? Tem que ir lá na vigilância sanitária, pedir os números, depois ir na gráfica, e só pode ser na gráfica que pode fazer essas receitas, para imprimir vários blocos que às vezes você nem vai usar num período de 5 anos, vai sobrar bloco ainda, né? Dependendo da sua especialidade, mas você tem que ter, e aí você vai imprimir esses blocos e vai ter que guardar eles, né? Então, imagina, passando isso para o meio eletrônico, vai resolver muita coisa, né?
Então, mas você pode enviar de forma física para outros estados do Brasil, tá? Eu também falo mais sobre isso aí no workshop, no curso de formação telemedicina na prática, eu também trabalho isso com meus alunos, tá? E com o que você pode, né? O que você pode prescrever de forma eletrônica? Quando é possível emitir uma receita eletrônica? Então, a receita simples, a branca, A1, né? Que você vai fazer receita de fitoterápico, que você vai fazer receita de medicamentos tarja vermelha, não tarjados, tá? Então, você tem várias situações que você tem aí a questão da receita digital podendo ser enviada tranquilamente para qualquer local do Brasil, porque a telemedicina está autorizada para qualquer local do Brasil, tá? Em todo o território nacional. Então, pessoal, eu vi aqui no YouTube que tem mais pessoas que não estão vendo a live, tá? Eu não sei se estão escutando o som, tá? Não sei o que houve ali, mas vamos seguir, né? Que a gente está aqui no Instagram e depois a gente, né, verifica o que houve, mas tá tudo normal aqui para mim aqui a questão da live. Bom, quem está no YouTube, se estiver nos escutando, a gente está fazendo aqui no Instagram, tá? Eu vou escrever ali no chat que houve algum problema, né? O YouTube às vezes derruba conteúdo, né? Eu vou botar lá que estamos no Instagram, tá? Eu vou botar lá, @mdexpert.medicina. Bom, além disso, né, receitas de controle especial de medicamentos tarja vermelha com retenção de receita, ok? Pode mandar. Atestado médico? Pode enviar. Claro que tudo depende também de algumas situações. Existem atestados que não podem ser emitidos em telemedicina e outros que podem, tá? Isso também trabalho, né, dentro do workshop, vou falar mais, no curso de telemedicina na prática, a gente também tem uma aula sobre isso, tá? Relatório médico, tá? Um relatório médico de paciente conhecido que você já acompanha, é um documento, né? Então são documentos que você pode enviar de forma online, tá? Solicitação de exames, algum laudo, algum parecer técnico, né? Você pode emitir porque é um documento válido, tá? Porque vai ter uma assinatura eletrônica com certificado digital, tá? E aí uma questão que surgiu foi, né, sobre a segurança da receita digital. Veio essa pergunta até de um amigo, de uma aluna do curso de formação telemedicina na prática, ela trouxe para a gente, que ele perguntou para ela, mas não, né, ele falou que não tinha segurança, ele falou assim para ela, não tem segurança a receita digital, porque o paciente pode com a mesma receita comprar em várias farmácias diferentes, porque ele faz o download lá e vai numa farmácia, mostra a receita, vai em outra, mostra a receita, vai em outra, mostra a receita. E aí ele vai comprando infinitamente o medicamento. Não acontece isso, tá, pessoal? Por quê? Quando você faz a receita digital, ela gera um token, tá? E aí o farmacêutico, quando recebe a receita, ele precisa fazer a dispensação do medicamento. E para ele dispensar esse medicamento, ele precisa preencher um formulário no site do Conselho Federal de Farmácia, em associação com o Conselho Federal de Medicina, onde ele vai lá e preenche os dados, principalmente das receitas controladas, que faz com que, após o preenchimento, ele dando ok e dispensando esse medicamento, aquela receita digital ela se torna inválida. Tá? Então o paciente não vai poder comprar mais do que está ali na receita ou em outras farmácias diferentes. Tá? Então ela é super segura nesse ponto também. Tá? Então esse é o fluxo da receita. Tá? Então o fluxo da receita é o seguinte, você manda para o paciente, ele recebe aquela receita, vai na farmácia, o farmacêutico responsável da farmácia vai ler o QR Code ou com o celular da farmácia ou com um leitor de QR Code próprio, ligado com o computador, onde vai acessar diretamente, né, esse site que vai fazer a validação da prescrição e também dar baixa nessa prescrição. Né? E aí ela cancela, é atrelada ao CPF do paciente, ela cancela aquela receita porque o medicamento já foi dispensado, ok?
Então é mais seguro até do que a receita de papel, muito mais segura. Então, pessoal, hoje eu falei, né, de receita digital, tá? Então, vou dar uma olhadinha aqui no Instagram, né? Certo, vou salvar a live sim, né? E depois vou disponibilizar o link lá no YouTube, né? Mas o assunto é tão pertinente, né, que eu acho que vale a pena até eu fazer mais uma live. A gente sempre tem alguma coisa que acrescenta, que vem uma ideia, né? E aí a gente vai ter sempre um tema aí para aproveitar, tá? Bom, então, pessoal, hoje eu falei sobre receita digital, tá? E o que pode e não pode. E se você já utiliza a receita digital, né? Muito bem, mas você pode também ter dúvidas, se aperfeiçoar, né? Então, né, diz aí depois, né? Se você já utiliza, deixa um direct para mim, né? Falando como é que é seu dia a dia utilizando a receita digital, quem já utiliza, quem não utiliza, por que ainda tem um receio ou desconhecimento, se você tem alguma dúvida sobre receita digital, né? Manda para nós aí que a gente tem utilizado as perguntas aí para gerar material aí e assunto aí das nossas lives e propagar, né, o uso da telemedicina no nosso dia a dia, no cotidiano médico, tá? Então lembre-se que a telemedicina vai muito além da receita digital, tá? Então a gente tem a questão da receita digital, do certificado eletrônico, a telepropedêutica médica, né? Isso é bem interessante também. Temos a questão da relação médico-paciente, da comunicação, tem muita coisa que a gente tem envolvida aí na telemedicina, assim como na medicina no presencial, né? Porque a telemedicina ela é uma ferramenta da medicina, ela não é algo diferente. Ela é uma outra forma, né, de você fazer a interação médico-paciente e também de você dar mais acesso até às pessoas, a médicos, especialistas, você interiorizar a saúde e para os médicos de você poder ter trabalho, renda, ampliar os seus atendimentos, conforto, né, segurança também, tá? Porque ficar respondendo perguntinha no WhatsApp não é o método correto, não é seguro. Você fazer as chamadas consultinhas, né, que eu falo de corredor de WhatsApp, não é seguro. O certo é você utilizar ferramentas apropriadas para fazer telemedicina, tá? Então, vem conosco, né, acompanhe o nosso conteúdo, tá? E se você é médico e deseja iniciar e ampliar os seus atendimentos via telemedicina de forma segura, então vem conosco, né, vai ter o workshop Telemedicina na Prática, um evento 100% online e gratuito, e você pode se inscrever aqui no link da bio ou na descrição do vídeo no YouTube, tá? E o que você vai aprender no workshop Telemedicina na Prática? 3 oportunidades para iniciar e ampliar os seus atendimentos via telemedicina que poucos médicos estão aproveitando. Na aula 2, eu vou falar sobre 2 modelos de atendimento via telemedicina simples e rápido para você implementar. E na aula 3, eu vou falar o passo a passo seguro para você fazer o seu primeiro atendimento via telemedicina em até 30 dias. Então, toda semana eu tenho feito lives e agora nessas 2 semanas que antecedem o workshop Telemedicina na Prática são lives diárias, tá? E acompanhe, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, manda um aviãozinho, manda para os seus amigos. E eu sei que tem muitos colegas que têm curiosidade ainda sobre a telemedicina, não estão ainda vendo isso no radar, mas a telemedicina não é futuro, ela já é presente, tá? E bem presente. E tem 2 grandes momentos para você iniciar algo, né? Um foi lá atrás. O primeiro grande momento da telemedicina foi em 2020. E o segundo melhor momento é agora, né? Que a gente tem a resolução, tem as regras claras e permitindo o uso dessa ferramenta que eu, né, particularmente sou muito fã, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal. Aqui no YouTube, né, houve algum problema, mas aqui no Instagram tudo correu bem, tá? Muito obrigado, Dr. Guilherme, advogado, né, que tem acompanhado as lives. Muito obrigado pelas palavras, né, aí os colegas aqui que também acompanharam. Muito obrigado e até breve. Amanhã tem mais, tá? Vamos acompanhando, tá? Tchau!